Boa noite, pessoal. Antes de mais nada, eu agradeço imensamente esse convite que esses doidos de plantão, que nem a gente brinca, né? Acabou fazendo para mim. É uma grande responsabilidade bater um papo de alto nível aqui. Então, eu vou procurar falar o mínimo de besteira possível, porque eu sou campeão. Então, se de repente eu fugir da regra aqui, vocês puxam minha orelha, tá? Me apresentando um pouquinho, meu nome é Francisco Cruz, eu atualmente trabalho na Latin Group, na equipe de projetos, né? Apesar de hoje a gente estar batendo um papo especificamente sobre o MAN, né, que é a gestão dos aplicativos via Intune, o meu core de trabalho ele engloba tudo, né? Ele engloba Windows 365, projeto de migração de e-mail, SharePoint, segurança, por aí vai. Começando esse bate-papo maravilhoso, cara, antes que a gente comece a falar, a entrar na questão de... Opa, deixa eu tirar esse cara aqui. Eu consigo? Ah, saiu. Antes que a gente entre na questão estrutural da coisa, de como que funciona a gestão de aplicativos pelo meu amigo Intune, a gente precisa... Opa, falta uma, falta duas, maravilha. Então, antes de começar a falar do produto em si, a gente precisa entender uma coisa. Não existe bala de prata, que é uma coisa que internamente no trabalho nós falamos. Né? Quando a gente predispõe a criar um modelo de segurança minimamente adequado para o nosso cliente, ou de repente para nós mesmos, a gente está realizando algum projeto em laboratório, a gente precisa entender como é que funciona o macro e aplicando gradativamente as nossas ações. Tá? Minimamente, a gente tem que pensar em termos de licenciamento, nosso amigo aqui, Business Premium. Tá? Na perspectiva comercial, até eu estou entrando nesse mérito da parte comercial, porque provavelmente vocês no dia a dia do trabalho possam se deparar com isso. De repente algum cliente, de repente você é de pré-vendas, e a pessoa ela precisa implementar o Microsoft Intune dentro do seu ambiente, ela não tem por onde começar, não está sabendo e tudo mais. O que a gente recomenda é que comece pelo Business Premium, que é o melhor custo-benefício para a sua empresa, para o seu parceiro, para o seu colaborador. Tá? E dentro desse pacote, você consegue trabalhar em inúmeras features, desde o Intune, desde do AIP, do Defender, do acesso condicional e por aí vai. É lógico que você não vai ter toda a gama de informação, mas ele com certeza vai te atender plenamente. Tá? Então, entrando agora na seara do modelo estrutural que você pretende criar, estou começando desde essa parte, porque eu gosto sempre de conciliar o produto com as boas práticas de mercado. Tá? Infelizmente, devido a essa pandemia, houve uma evolução massiva de muitas empresas para a nuvem, para a cloud. E foi de uma hora para outra. Então, a gente sempre pegou um ambiente complexo, um ambiente problemático, e muitas das vezes foi porque ele foi, infelizmente, ele foi desenvolvido de maneira incorreta. Às vezes, na grande maioria das vezes, o produto está lá, mas ele está configurado de maneira incorreta. Tá? Então, qual que é o nosso contexto aqui? Eu vou criar lá na frente um modelozinho de MAN, tá? Que assim, eu até curto o PPT, mas não tanto porque eu não consigo passar a minha experiência prática, tá? E é interessante que vocês entendam como que funciona. Quando a gente for implementar o nosso modelo MAN, a gente precisa entender alguns pilares, né? Que é a preparação, o desenho, o design e a segurança. No meu dia a dia, eu sempre, praticamente na totalidade, quando eu vou implementar o Microsoft Intune, nós realizamos o assessment, né? Entender como é que está o ambiente no cliente, que no caso seria a preparação. Ele está no momento correto, ou no time correto, para receber esse serviço do humano? Às vezes não, por incrível que pareça. Tá? Digamos que ele esteja, né? Qual é o pontapé inicial que você precisa entender do ambiente dele? Quais são os dispositivos? Em que grau, em que momento que está o colaborador? Ele conhece esse produto? Ele vai conseguir de repente abrir o Outlook no celular, se deparar com uma informação de segurança e ele vai abrir algum chamado? Ou seja, toda essa preparação envolve pré-requisitos técnicos
envolve a questão cultural da empresa, que você precisa entender como é que seu cliente trabalha, e também a questão de se eles vão se adaptar no primeiro momento ou a longo prazo no modelo que você vai estar entregando para ele. E tudo isso só na preparação. Então, por isso que é meio complexo você entregar um projeto até simples, tá? Na questão do desenho que eu coloquei aqui, ou do designer, depois que você passa essa primeira etapa, você vai entender como é que está estruturado os serviços dele. Aí, baseado nisso, você começa a colocar o escopo do seu produto humano. Tá? Você, de repente, for colocar o Microsoft Intune como um todo, né, um MDM e um MAN, fica até bacana, que é uma coisa só, tá? Mas como a gente está falando especificamente da gestão de aplicativos, esse modelo que eu estou passando para vocês vão atender perfeitamente, tá? E na questão da segurança, não basta apenas você ativar um recurso. Ah, pô, agora eu conheço, agora, pô, assisti aqui o bate-papo do Francisco, vou lá comprar uma licença e vou sair implementando para todo mundo. Não é bem assim, não é assim que nem te explica, não é bem assim que funciona, pequeno gafanhoto. Existem alguns processos que você precisa obedecer, e esse pouquinho que eu passei aqui para você são os pequenos pilares, tá? Então, toda vez que você for implementar um serviço desse porte, se preocupe na qualidade do seu serviço, tá? Eu sei que muitas vezes no dia a dia o projeto é para ontem, cara, mas é igual bolo. Você pode pegar lá 300 pessoas que são experts em fazer bolo, todos eles vão esperar 1 hora para o bolo ser cozinhado no forno. Porque existe um processo natural. Tá? Então, esse é um feedback que eu faço para a galera que está realizando as implementações, para que eles tenham sucesso na entrega. Tá? Passando isso, um número bacana aqui que eu quero compartilhar com vocês. Tá? Essa informação eu peguei no próprio site da Microsoft, depois que a gente termina aqui o bate-papo, eu posso encaminhar os links, tá? Por que que eu estou mostrando isso aqui para vocês? No slide anterior, eu fiquei bastante tempo falando na preparação, na estruturação, no produto, na segurança e tudo mais, por esse pequeno motivo. Olha a quantidade de de bloqueio de, por exemplo, de antivírus, alguma fragilidade, algum arquivo, bloqueio de problemas na identidade, e-mails problemáticos no sentido de hamster, de phishing, ou qualquer algo do gênero, ou seja, é um número absurdamente grande. E se você não tiver esses pilares que eu comentei anteriormente, você vai ter muito problema na entrega do seu produto, porque pode ser, não estou dizendo que seja, ele sofra algum problema relacionado à segurança. Então, se você não for bem granular na entrega do seu produto, você vai acabar entrando na estatística. Tá? Evidentemente que a gente não consegue 100% de êxito, mas 99% a gente precisa chegar a entregar. Tá? Então, fique à vontade para tirar um print dessa tela. Tá? Você pode levar até para o seu gestor da área, se de repente vocês pretendem implementar isso para algum cliente, e mostrar esse número. Ou seja, se existe problema relacionado a furto, a roubos e tudo mais, existe demanda. Tá? Aqui, dando um pulo aqui, maravilha. Esse modelo que eu vou criar aqui para vocês e vou explicar de forma bem tranquila, bem granular, ele vai obedecer alguns princípios. Apesar de a gente estar aqui visualizando um notebook, ele se aplica com algumas alterações que eu vou mostrar lá na frente para celulares também, tá? Tanto celulares corporativos quanto celulares pessoais, tá? Mas no caso do desktop, o que nós iremos passar será acesso condicional, o nosso amigo MFA, perfil de configuração, BitLocker e proteção e política de proteção do aplicativo. Eu sei que no mundo corporativo, no ambiente de produção, nós precisamos de muito mais recursos para poder mitigar ainda mais futuros problemas. Mas eu acredito que, baseado nesse licenciamento que eu comentei com vocês anteriormente e baseado nas melhores práticas no mercado, a gente consiga entregar um bom produto só com essas configurações aqui. Tá? Mas é lógico que existem outros fatores. Esse aqui que eu estou mostrando para vocês é relacionado a desktop, tá? Mas esse aqui
relacionado, uma leve alteração relacionada a dispositivos, tá? Então ele entra no acesso condicional, tem a questão do MFA, que é o multifator, tá? Tem o perfil de configuração e tem a política de proteção ao aplicativo, tá? A experiência final de utilização praticamente será a mesma, tá? Então a pessoa vai estar trabalhando, ela vai ser impactada pela política e o documento terá a sua proteção necessária. Tá? O que vai mudar aqui é a forma como você entrega o produto. Eu vou agora fazer o seguinte, como eu já mostrei aqui o famoso PPT, eu vou dar um jump aqui para a parte prática. Tá? Eu estou com o meu chat aqui, com o meu chat fechado, porque senão a minha máquina vai ficar muito lenta. Se de repente alguém quiser falar alguma coisa, abre o microfone, pode falar, e na medida do possível eu vou tirando as dúvidas, tá? Vamos lá. Vou compartilhar minha tela toda. Meu amigo Daniel, você está visualizando aqui a minha bela tela? Sim, senhor. Muito obrigado, senhor. É isso aí. Vamos lá. Vou começar do início aqui, tá? Tô vendo os e-mails aí. Meu amigo, tá aqui tudo no jeito para ficar bonito, cara. Não vai chegar os dados pessoais aí, tá? Não, aqui é de treinamento, não é Então produção, tá bom. não. Tá tranquilo. Bom, vamos lá. Qual que é a porta de entrada aqui para a gente começar a materializar esses 5 minutinhos que eu fiz de PPT? Tá, então vamos imaginar o seguinte, pô, você é o profissional que está ali, pegou um cliente que tem uma demanda de gestão dos seus dispositivos, perdão, dos seus aplicativos. Por onde que eu começo? Tá, então, eu pulei algumas etapas aqui, porque senão vai acabar ocupando todo o time e eu não quero, de repente, atrapalhar o próximo. Por onde que eu começo? Tá? Eu venho aqui do meu amigo Active Director e preciso realizar algumas avaliações. Esse carinha aqui, que é o nosso amigo, ele precisa estar devidamente habilitado, tá? Alguns tenants, por incrível que pareça, às vezes aparece dessa maneira aqui, tá? Mas pode desconsiderar porque o escopo que a gente precisa olhar é somente esse, tá? Então, provavelmente, que nem o meu aqui, você vê aqui, ele vai estar só de graça ali, só paradão. Ele não vai estar ativo, tá? Então, qual que é o primeiro pontapé que você precisa avaliar? Se nossos amigos aqui, URLs, eles estão ativos, tá? Porque toda vez, no caso do MDM, quando você faz o enrollment, né, trazer o seu dispositivo para o Azure AD, ele consulta essas URLs aqui. Mas no nosso caso, é esse cara aqui que a gente está olhando, tá? Então, nesse primeiro momento, você desconsidera essa informação acima. Se você tem um produto adquirido, licenciado, tudo certinho, o seu serviço do Microsoft Intune está ativado, é somente esse cara que você precisa visualizar. Está funcionando? Está ativado? Maravilha. Aí a conversa começa a se aprofundar. Eu vou fazer o seguinte, pegar um atalho aqui, ó, endpoint. Eu estou seguindo uma ordem cronológica de implementação, mas isso varia muito de profissional para profissional, tá? O que eu gosto de realizar? Eu já validei a questão do licenciamento, já validei a questão do produto, do acesso, está tudo certinho. O que eu vou começar a fazer aqui? Eu vou começar a dar corpo para o meu produto, para o meu serviço, que é aqueles fatores que a gente conversou, que eu mostrei para você em relação à segurança. Tá? Então, eu crio aqui rapidamente, eu vou mostrar porque já está criado, tá? No meu caso aqui, já tenho um grupo de colaboradores, porém no momento de implementação, você tenha muito cuidado, tá? Você crie, por exemplo, um grupo de homologação, um grupo à parte, que não impacte ninguém, você cria um usuário à parte também, que não seja de nenhum colaborador em produção,
por razões óbvias, né? Senão separa o ambiente da pessoa. Então, depois que você cria um grupo simples, você pode até aperfeiçoar esse grupo, vai ser um grupo dinâmico, colocar algumas funções, mas não é esse o caso, tá? Um grupo simples, adiciona o usuário e começa a trabalhar as condições. Eu poderia utilizar outros fatores aqui? Sim, mas não é necessário. Eu particularmente não gosto. O que eu gosto de fazer é criar uma regra, criar um acesso condicional por objetivo, por serviço. Um MFA, um sinal de acesso e por um bloqueio, todos separados, tá? Vamos lá, as condições, tá? Nesse meu caso aqui, eu estou olhando para qualquer dispositivo, tá? Quando a gente deixa aqui desta maneira, é que ele vai olhar para tudo. Se eu quiser fragmentar o acesso, e deixar um acesso mais granular, eu vou apontando aqui, tá? Lá na frente eu vou mostrar um pouquinho que algumas políticas você não consegue deixar para tudo, tá? Porque o MAN ele tem algumas limitações do próprio desenho do serviço, da plataforma, tá? Então, no meu caso aqui, eu deixo para todos. Location, não é necessário realizar nenhuma modificação. Você pode também incrementar. Por exemplo, você pode criar uma condição de acesso do MFA para ele olhar tudo menos a sua empresa. Tá? Você coloca um IP fixo lá da empresa, então ele não vai jogar o desafio frequentemente, a não ser que algo diferente aconteça. Por exemplo, uma máquina nova, uma máquina com suspeita de violação e por aí vai. Tá? Vou determinar quais os aplicativos, quais os apps serão impactados. Eu deixo somente esses dois que eles estão dentro do escopo da autenticação moderna. Tá? E aqui eu determino qual que é a ação dele. Tá? Aqui ele vai me pedir o acesso condicional. Tá? Muito simples. Existe uma outra forma de você criar um acesso condicional? Opa, existe sim, eu já vou mostrar. Tá? E a frequência que você coloca aqui é a quantidade de vezes que o token será renovado. Tá? Que ele vai precisar colocar o seu MFA. Esses 90 dias aqui, não é padrão, tá? Isso pode variar de empresa para empresa. Tem empresas que eu peguei que eles pediram para trocar a cada 45 dias, cara. É complicado. Então, assim, isso varia muito. Mas, de uma maneira geral, tem 90, 180, fica a seu critério. Então, você vem aqui e muda ele, tá? Você pode trabalhar com outros sinais? Pode. Pode fazer miséria por aqui, tá? Aproveitando esse gancho aqui do MFA, eu havia comentado que existe outra maneira de você criar uma política para o seu ambiente, tá? Você pode ir diretamente aqui, ó, multifator, tá? Mas o que acontece? Vou esperar abrir aqui. Tá? O que acontece? Se você ativa esse cara por aqui, na hora que a pessoa for logar, por exemplo, utilizar um app, um Outlook, um Excel ou algo do gênero da Microsoft, ele vai pedir que você coloque um token específico para o dispositivo. Tá? Então, assim, se você tem um ambiente pequeno, 5, 6 pessoas, cara, tranquilo, você pode fazer por aqui. Tá? Mas se de repente você tem uma grande empresa, que você tem 500, por exemplo, eu estou participando de um projeto que tem existem 726 colaboradores. Tá? Então imagina você criar tudo isso aqui e o pessoal lá ter que validar o acesso e anotar ou gravar em algum lugar uma senha toda aleatória. Em termos de produção, é meio complicado. Então por isso que eu frisei bastante lá atrás a questão da preparação, tá? Porque apesar de ter um tempo curto, eu vou tentar ao máximo passar a minha experiência no dia a dia, tá? Como que é importante você ter esse discernimento aqui? Porque isso impacta diretamente a qualidade do seu projeto e automaticamente a experiência do colaborador final. Se você não utiliza esse recurso aqui, de ativar diretamente por aqui e utiliza apenas o contexto do MFA, quem vai estar chamando ele é o acesso condicional, tá? Então, lá na outra ponta, o colaborador recebe a política e ele vai validar, sem maiores problemas. Só que ele vai validar apenas uma vez.
Tá? Então, na perspectiva de implementação, você faz o seguinte, você pode, de repente, startar isso por um grupo. Tá? Tem um grupo Coringa. Você pega um grupinho ali de 25, 30 pessoas e trabalha ele de uma empresa grande, né? E trabalha esse pessoal. Manda uma orientação, portal.office.com e faz a autenticação por lá. Tá? Muito simples, muito intuitivo isso aqui. Saindo do meu amigo acesso condicional, do MFA, rapidamente eu vou entrar aqui nas políticas de proteção, que é o que vai me dar corpo aqui para o objetivo do nosso bate-papo. Tá? Ele vai seguir o mesmo contexto de grupos, tá? Colocar um grupo ali controlado de homologação, o aplicativo é o Office 365 também, você pode expandir isso para outros aplicativos? Opa, pode sim, cara. Você aqui, se quiser colocar todos, vixe, sem miséria, coloca aqui. Você quer colocar aplicativo de terceiros? Rapaz, também dá. Deixa eu ver se o Gmail já aparece aqui, ó. Não está aparecendo aqui. Mas o serviço do Gmail que eu vou mostrar, também você consegue colocar aqui. Ele só precisa estar aparecendo. Tá? Então, por exemplo, você precisa controlar a autenticação dos seus colaboradores para serviços de terceiros, você consegue criar um escopo específico para esse aplicativo que eu vou mostrar já já. Tá? Bom, como a gente está falando aqui especificamente do Office 365, tá? Então a gente vai voltar para ele. A condição aqui muda um pouquinho, tá? Que será voltado para o MAN, tá? O acesso condicional aqui, tá? Se você setar o Windows, ele não vai funcionar, tá? Porque do Windows é um pouquinho diferente. Tá? A gente vai trabalhar com Windows Information Protect. É um pouquinho, que é lá na frente que eu vou mostrar, finalizando isso aqui. Tá? Então, assim, por mais excelente que seja e simples que seja acesso condicional, ele não atende tudo. Então, o que acontece? Você trabalha com políticas paralelas, políticas complementares, digamos assim. Tá? Então, voltando aqui nesse caso, eu vou apontar para o meu Android iOS. E vou descendo aqui e nada mais. Tá? Eu posso melhorar esse cara aqui? Posso sim. Eu posso criar um compliance? Posso também. Mas um erro que acontece muito, cara. Eu já peguei projeto, cara, que tinha uma porrada de regra para um objetivo simples. Tá? Então, às vezes, o produto começava a funcionar mal porque uma regra conflitava com a outra. E na prática, lá no seu usuário final, ele tinha problemas para utilizar o serviço. E automaticamente, o que o pessoal fala? Poxa, esse investimento não serve para nada, dá problema. Aí é complicado, né? Então, o que eu sugiro para os colegas aqui? Façam um simples. Depois o simples vai aperfeiçoando, tá? Nesse caso específico, eu vou criar aqui uma condição para aplicativos aprovados. Os aplicativos aprovados são aqueles da Microsoft, tá? São todos esses aqui. Tá? Então tem o Edge, tem o Excel, Power Automate, todos esses aqui. Então todos que estiverem aqui dentro, você vai ser elegível para autenticar a sua conta corporativa. Tá? Aqui eu vou criar uma regra, na realidade aqui ele vai estar chamando uma regra. Né? Da mesma maneira que esse cara aqui chamou os aplicativos corporativos, ou aprovados no caso, aqui de baixo ele vai chamar uma regra que eu vou criar. Aliás, que já está criada e que eu vou mostrar. Tá? Então, porventura, se eu tentar acessar um dispositivo, no caso celular, e não tiver nenhuma regra, eu vou conseguir autenticar, mas não vou avançar. Tá? Aqui a sessão eu posso trabalhar também, podemos colocar 45, 90, 180 dias, fica a critério de vocês, tá? Falamos no meu amigo acesso condicional, agora eu vou avançar para o meu amigo app, que é esse carinha aqui que a gente está conversando. Eu vou voltar um pouquinho para mostrar o contexto aqui. O contexto do MDM, que a gente quer, que é o que quando a gente contrata, por exemplo, o serviço do Microsoft Intune, por aqui você consegue ter uma gestão centralizada desse produto. Tá? Então, para quem já trabalhou de repente com System Center, com outros modelos, é muito similar a isso.
Tá? Aqui, essa área de trabalho aqui, você consegue personalizar de acordo com a política que você está criando. Tá? Eu, normalmente, na prática, eu não mudo muito aqui. Tá? Eu deixo do jeito que está. Então, como o nosso foco aqui, especificamente, são as políticas voltadas ao aplicativo, eu não vou focar tanto no dispositivo. Tá? Mas uma informação que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, que eu acho algo legal. Muita empresa tem um sério problema de armazenamento de informação. Né? Então, a pessoa ela tem um file server local e ela está querendo mudar para algo mais barato, para um SharePoint, ou às vezes ela não quer nem SharePoint, ela quer apenas trazer para a nuvem. Tá? Ela não tem uma estrutura ali adequada para, de repente, criar, apesar de ser muito barato, ser muito simples, né? Criar uma estrutura de file server. Tá? O que eu gosto de implementar quando tem esses milhares de pormenores? Tá? Eu crio aqui um carinha chamado uma política voltada especificamente para realizar o sync. Tá? Ó, eu vou compartilhar isso aqui com vocês, ó, que é algo extremamente simples, mas vai ajudar muito, muito no dia a dia de vocês. Tá? Então imagina o seguinte, eu estou com o meu dispositivo, tá? Isso se aplica tanto para dispositivo do desktop, né, notebook, quanto para celulares, tá? Mas imagina o seguinte, você está com o seu colaborador e a máquina do cara dá PT, simplesmente para de funcionar. Se você tiver essa galerinha aqui selecionada, tudo certinho, e seu colaborador tiver devidamente licenciado, cara, tem uma automação ali de retenção da informação. Né? Algumas pessoas falam backup, outras pessoas falam retenção. A Microsoft ela tem um certo cuidado de não falar que é backup. Tá? Mas tem algumas pessoas que falam, porque backup é uma outra estratégia de preservação do arquivo. Tá? Então, se você quiser utilizar isso no seu dia a dia, tenho certeza que vai ajudar muito, cara. Tá? Por que eu disse isso fugindo um pouquinho da gestão de aplicativos, cara? Porque eu vejo muito lugar que não tem. Simples, cara, não tem. Aí a pessoa perde as informações, perde o dispositivo, aí, cara, gera uma dor de cabeça tremenda, cara. Por isso que eu quis passar aqui e dar essa pincelada. Agora, voltando um pouquinho nos apps, na gestão da segurança aqui, ó. Essa gestão aqui a gente consegue aplicar de forma bem granular nos nossos dispositivos. Tá? Só toma cuidado, porque o excesso muitas vezes atrapalha. Tá? Lembra que eu comentei que lá no acesso condicional a gente teria uma outra forma de mitigar problemas relacionados a compartilhamento indevido de informação, ou de repente a pessoa copiou errado para outro local, é esse carinha aqui, tá? Você vem aqui, ele já está criado porque ele demora um pouquinho para propagar, mas eu vou passar algumas etapas e mostrar para vocês como é muito simples um contexto que vocês precisam, aliás, todos nós precisamos entender o contexto de como ele vai ser utilizado. Porque não adianta você ativar um serviço. Então, infelizmente, eu vejo muita gente lá, Next, Net, Finish. Não é só isso. Tá? Você precisa entender exatamente como é que ele funciona e como que ele vai performar na prática. Tá? Então, como ele já está criado aqui, tá? Eu vou colocar o nome, eu defino esse meu estado do dispositivo como enrollment, né, que ele está gerenciado pela empresa, mas eu posso criar essa condição aqui como fora da empresa, que seria o BioID. Tá? A experiência final será a mesma. Tá? Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês é exatamente igual que se você estivesse acessando um computador pessoal. Tá? Eu vou editar esse cara aqui e vou mostrar alguns aplicativos que eu deixei já aqui. Você pode, por exemplo, adicionar aplicativos específicos. Você pode, de repente, apontar apenas um aplicativo. Isso vai depender muito do modelo de negócio da sua empresa. Tá? Mas eu acho que basicamente esses aqui são os que mais utilizam. Tá? Eu venho aqui no adicionar e veja que quando você
executa ele, a Microsoft já te dá uma relação de aplicativos recomendados para você gerenciar essa informação, tá? Mas a atenção que você precisa ter aqui é do tipo, tá? Então tem aqui os aplicativos que são da lojinha da Microsoft, tem os aplicativos que são desktop, que são voltados para o seu computador, tá? Então é só essa atenção que você precisa ter. Como aqui a gente não vai implementar para tudo, eu nem consigo demonstrar na prática tudo, porque falta dispositivo para mim, eu deixei setado, tá? Porque eu quero que vocês vejam a experiência final, o bloco de notas, tá? Então a gente vai trabalhar em cima dele. Então, o que você vai ver relacionado ao bloco de notas, isso se aplica também no Microsoft, no Paintbrush, no Teams, no OneDrive. Eu só estou com um pouco de dificuldade de abrir aqui outros aplicativos, porque senão vai deixar minha máquina muito lenta e a minha internet hoje está lastimável. Então, às vezes cai energia, então para evitar isso daí, eu vou trabalhar com ele bem granular, vou trabalhar só com o Notepad, tá? Essa aba que eu abri aqui é a definição de quais os aplicativos que você quer que receba essa política no escopo do Windows, tá? No dispositivo Windows. Aqui embaixo, você vai determinar como que essa proteção, como que essa gestão terá a sua ação. Então, por exemplo, eu posso deixar ela desativada, eu crio ela, deixo desativada, ela funciona. Se eu deixar desse modo aqui, ela vai funcionar, tá? Porém ela não vai ter uma ação específica, ela vai ficar no modo silencioso, tá? Então ela vai gerar logs. É interessante essa condição quando, por exemplo, você precisa entender como que os seus documentos dentro da empresa eles estão sendo utilizados. Tá? Um exemplo simples que eu passo para vocês. Às vezes o cliente não consegue passar para a gente uma informação muito sólida, nós criamos toda a política, tudo certinho, e deixamos o modo silencioso. Depois nós só vamos avaliando pelo log de eventos, pelo o log que a ação do colaborador fez. Tá? Então a gente consegue passar para o nosso cliente qual que é o comportamento desse documento. Tá? Não são todas as empresas que fazem isso, mas algumas que querem realmente entender como é que funciona, eles fazem. Tá? Aqui você pode deixar para que ele execute, porém ele vai executar com prompt avisando, né? Falar, se você mover esse aplicativo aqui, mover esse conteúdo de um lugar para o outro, ele tem uma política e tudo mais, ou seja, é uma notificação para o colaborador. Tá? Isso na prática, em um ambiente de repente que você está provisionando, eu acho interessante. Tá? Mas aí você vai avisar para o colaborador que tem uma política por trás, né? Tem uma questão psicológica também. Né? A ideia é que tudo funcione em segundo plano. Tá? E temos o bloco. Ele vai realizar a ação baseado nesse meu domínio aqui, que é um domínio temporário. Tá? Eu estou mostrando aqui as informações de tenant e tudo mais, mas é algo temporário, ele vai sair. Tá? Mas essa condição aqui ele vai bloquear toda a ação que tiver diferente daquela política que eu mostrei. Tá? Vou dar um cancelar aqui. Aí aqui que começa o escopo que eu estou determinando. Tá? A gente pode se aprofundar aqui na questão técnica, certificado, criptografia? Podemos, cara, mas aí a gente vai perder o objetivo, que é entender de maneira simples como funciona uma regra, porque se uma regra funciona, qualquer outra regra que você configure dentro de um escopo ali, de uma proteção razoável, ela vai funcionar. Então, por isso que eu estou sendo bem simplista, passando por algumas etapas, mostrando como é que cria, porque a minha ideia aqui é que todo mundo entenda, todo mundo saia aqui nesse bate-papo com o mesmo nível de entendimento. Peço até desculpas para a galera que é especialista, porque eu tenho certeza que às vezes é humoroso e tudo mais, mas eu acho que é interessante que a gente esteja no mesmo linha de pensamento. Tá? Quando a gente for criar aqui um modelo básico para a sua política, normalmente eu deixo esses caras aqui desativados, não é necessário você ativar nenhum pré-requisito específico aqui. Tá? O que eu gosto de ativar e que realmente precisa é ativar
esse meu amigo aqui, tá? Aí sim ele vai trabalhar com a questão da criptografia, tá? E aqui é um amigo cadeado, é um cadeadozinho que eu vou mostrar aqui no meu arquivo que eu deixei, que vai aparecer como documento protegido. Tá? O documento protegido, ele entra naquela relação de programas que eu compartilhei com vocês. Tá? No ambiente mais complexo, você, e por razões óbvias eu não fiz aqui, porque senão vai aparecer, você pode até incrementar o nosso amigo RMS aqui. Tá? Na prática, eu já vi funcionar muito bem, mas precisa de uma homologação bem granular, porque já vi também em alguns casos ela não funcionar da maneira correta, não pelo produto, tá? Mas pela experiência final do colaborador, por uma necessidade específica dele. Tá? Aqui eu deixo como on, porque ele também vai criptografar no momento que eu estiver realizando uma busca na minha máquina, se for o caso, né? Isso aqui já é no ambiente quando estiver já todo assegurado, todo estruturado, e só. Aí nesse caso aqui eu salvo o meu amigo e já era. Descendo um pouquinho aqui, aqui é algo que todo mundo já sabe, você vai adicionar o escopo de trabalho. Tá? O que eu gosto de realizar também é o seguinte, cara, é criar de repente um grupo de exceção. Tá? Por isso que eu sempre falo, analise bem o seu ambiente. Por mais simples que seja essa orientação que eu estou passando, valorize a qualidade da entrega. Valorize muito, cara, que isso é muito importante. Tá? No contexto de implementação, quando você tem essa visão mais granular, quando eu falo granular é o quê? Você olhar o todo, olhar a floresta, mas só apontar na árvore, digamos assim, né? Que a árvore, no caso, seria o grupo de homologação. Tá? Estressa bastante o colaborador, estressar no sentido de validação, que é uma dica que eu dou de implementação. Estressa bastante, valida, peça para o cara o seguinte, olha meu amigo, faz isso, faz aquilo, vamos ver funcionando, e por aí vai. Porque é 100% de certeza que se você seguir um passo a passo simples, você vai ter muito sucesso na implementação. Tá? Então, aqui é a estrutura do que eu quero mostrar para vocês, que é do cara funcionando. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Se eu estou falando muito rápido, meus amigos, podem me cortar, fiquem à vontade, que às vezes eu desembaço em falar e não paro mais. Android. O Android ele vai seguir a mesma lógica, tá? Porque ele vai ser impactado com aquela política que a gente setou lá atrás. Tá? Lembra que eu coloquei lá na política do MAN, que ele tem que ter aplicativos protegidos e aplicativos homologados? O aplicativo protegido é esse cara aqui. Tá? No meu caso, nesse caso aqui específico, eu posso trabalhar em duas frentes. Eu posso determinar aqui qual comportamento essa política vai ser implementada, tá? Se é para usuários normalmente é BYD, né, que é Device Administrator, ou se é para o meu celular corporativo, ou se é para o usuário aleatório, dispositivo aleatório, que não está sendo gerenciado. Tá? Aqui, para que a gente não tenha tanto erro, eu gosto de fazer o seguinte, eu falo sim, ou seja, ele vai olhar para as três condições, porém aqui eu dou uma ajustada. Tá? Coloca apenas os aplicativos da Microsoft, tá? Para você ter uma métrica do seu ambiente. Aí você vai dar um avançar. Eu vou sair daqui porque ele já está criado. Aqui a gente vai pular para uma questão de política. Aqui, ó. Aqui começa a ficar legal. Tá? Eu criei aqui uma condição que ele vai ser bem restrito, ou seja, a pessoa ela vai pegar o seu dispositivo, tá? No caso do celular Android, ela vai colocar a conta corporativa e ela será impactada por essas políticas aqui. O que eu estou dizendo aqui? A pessoa não vai conseguir realizar um backup no Android dela. Tá? Pegar uma informação e fazer uma pastinha marota lá e realizar um backup. Ela não vai conseguir, tá? Porque tem uma política ali que restringe. Tá? E aqui, para quem que eu estou olhando? Para as políticas que são impactadas para os aplicativos que são impactados por essa política, que no caso
é sua conta da Microsoft autenticada, tá? Não é a conta pessoal. Algo muito legal que eu gosto de realizar também é bloquear esse cara aqui, ou seja, a pessoa não irá conseguir no seu dispositivo copiar para esse cara aqui, tá? São somente esses dois serviços que a pessoa vai ter livre acesso para realizar o bloco, para realizar a cópia, um documento ou algo do gênero, tá? Aqui, normalmente eu não uso, eu deixo ele padrão. Aqui eu gosto de sempre deixar gerenciado pela Microsoft, né, pela política que a gente está criando aqui. Eu gosto de bloquear. Aqui eu vou fazer uma determinação do que eu estarei trabalhando, qual que vai ser o escopo pretendido. Nesse caso são esses dois aplicativos. Aqui é bem legal que ele faz o seguinte, cara. Eu posso copiar de dentro para fora, mas eu não posso copiar de fora para dentro. O que quer dizer isso? Por exemplo, eu tenho um documento gerenciado na política e eu abro ele e dou um Ctrl+C. Aí eu vou lá na minha máquina, no meu celular, e abro um bloco de notas e colo lá. Isso ele vai passar. Agora, se eu realizar o mesmo processo, porém na maneira inversa, abrir um TXT no meu dispositivo, dar o escrever alguma coisa, dar o Ctrl+C e Ctrl+V, ele não vai. Tá? Ele vai ter um bloqueio ali específico. Ou seja, a informação corporativa ela tem a liberdade o que eu comentei é o inverso. Tá? Ela consegue entrar, mas não consegue sair. Tá? Peço desculpas. Então, assim, você tem uma liberdade de gerenciar a informação de uma maneira não tão restritiva, tá? Mas de uma maneira segura. Tá? Mas lembrando, isso aqui tem um impacto muito grande para o dia a dia do seu colaborador. Você pode dar um bloco total? Você consegue, mas você tem um impacto tremendo. Tá? Então, por isso que sempre quando for criar políticas, crie políticas básicas para o seu colaborador começar a entrar no ritmo da coisa. Tá? Aqui embaixo, isso aqui vai variar um pouquinho, porque se for um dispositivo BioID, você precisa ter um certo cuidado, tá? Porque você tem que gerenciar os aplicativos. Tá? No comportamento do BioID, o que acontece no Android? Ele cria como se fosse um sandbox. Tá? Então você tem um perfil ali pessoal, é o seu celular, que é uma abinha logo abaixo, e do lado você tem exatamente um espelhamento, que é o perfil corporativo, só que é um sandbox à parte. Tá? Então você consegue trabalhar 100% as políticas no mesmo dispositivo, mas dividido. Em um lado, o ambiente no celular da pessoa pessoal, consegue trabalhar normalmente, e do outro, corporativo. Tá? Aqui você consegue ter uma restrição total quando o dispositivo é gerenciado totalmente por você, cara. Que é de ponta a ponta. Aí fica legal. Dá para você brincar bastante. Tá? Então aqui nas configurações de criptografia e tudo mais, ele vai funcionar perfeitamente, tá? Mas num dispositivo totalmente gerenciado é de ponta a ponta. Tá? Agora no dispositivo BioID, ele vai trabalhar só o seu perfil de trabalho. Tá? Ele não trabalha o dispositivo como um todo. A nível de controle, aqui eu não encontrei um padrão. Tá? Tem muita empresa que determina que qualquer aplicativo qualquer navegador pode trabalhar com as informações da empresa. Aqui é meio que complicado. Tá? Se você quer adicionar algumas funções de segurança e de repente você não está ali com um budget correto, um budget bacana, então você tem que ir de forma granular aplicando o produto que você já tem. Né? Então, às vezes não é necessário você ter uma E5, um Cloud App Security para fazer um monte de coisa. Ele é ótimo, ele é muito bom, mas para uma empresa de pequeno e médio porte, que é a grande maioria das empresas no Brasil, com o Microsoft Business Premium, você já consegue entregar esse que eu estou falando e até muito mais. Tá? Vai uma questão de criatividade. Tá? Então, a gente tem que utilizar os recursos que ele dá para a gente. Tá? E o Edge, hoje em dia, está muito bom. Tá? A Microsoft ela evoluiu muito nos seus navegadores.
Tá? Então fiquem tranquilos de utilizar o Edge como padrão, tá? Que o seu usuário final não vai ter tanta dor de cabeça assim. Tá? Disto, esse aqui já foi, ativamos algumas regras, eu estou passando bem devagar, que é justamente para vocês verem, analisarem direitinho, de repente tirar um print, fiquem à vontade. Aqui embaixo é um pulo do gato também, né? Aqui o que a gente está olhando são políticas do PIN, né? Mas voltada à aplicação, tá? Não é o dispositivo físico em si. Tá? No caso da aplicação, se eu quiser jogar uma política para o aplicativo específico, no momento que a pessoa abrir, ele vai me pedir um PIN. Tá? Porém, cara, na prática também isso tem um impacto muito alto, a não ser que essa política seja condicionada a um aplicativo específico da empresa. Tá? Muito importante que ela precisa ter uma certa segurança para que, de repente, terceiros, de repente, algum filho brincando com o celular do pai, for acessar lá e tudo mais, nesse caso, se precisa ou não desse controle. Tá? Então, você pode criar aqui um contexto de PIN e aplicar. O PIN na prática, o que vai acontecer? O aplicativo está lá, tudo bonitinho, a pessoa vai abrir o Outlook no celular e vai abrir um pop-up. Você precisa colocar um PIN. É igual o PIN de celular tradicional. A experiência final é a mesma. Porém, o que eu faço? Eu não coloco. De uma maneira geral, eu não coloco. Você pode fazer isso de uma outra forma? Pode. Pode fazer isso com as credenciais da empresa. Tá? A experiência final vai ser a mesma. Ele sempre vai pedir uma elevação. Tá? Eu acredito que isso se aplique mais a aplicativos muito específicos. Tá? Então, vocês avaliem, ver se realmente faz sentido vocês colocarem esse modelo e implementem. Tá? Então, toda vez que nós vamos realizar alguma implementação, por incrível que pareça, nem sempre eu ativo tudo. Tá? A ferramenta é maravilhosa, a ferramenta é muito boa, mas de repente não é o momento do cliente. Tá? Então, você tem que gradativamente ir ativando os serviços e do outro lado a pessoa vai consumindo as informações de maneira mais tranquila. Né? Eu vou dar um cancelar aqui, maravilha. Se eu quiser incrementar isso aqui, porra, dá pra fazer miséria, tá? Se de repente o seu dispositivo ficar muito tempo inativo, eu posso bloquear ele. Se de repente ele também ficou bastante tempo inativo, sei lá, 120 dias, 180, eu posso dar um wipe nas aplicações. Tá? O que quer dizer isso na prática? Você pode realizar isso no Windows também, tá? Você apaga os dados corporativos da empresa. Tá? Você mantém o dispositivo lá, bonitinho, é muito BYD esse modelo, e você apaga. Então, de repente, o colaborador foi embora e no celular dele lá está um sandbox configurado, um perfil da empresa. Tá? Você cria uma solicitação de wipe, que eu vou mostrar já já, e os dados da empresa são apagados. Bacana, né? Acho bem legal esse modelo aqui. E só. Deixa eu ver aqui se eu não esqueci de nada. Aplicativo policy. Olha, essas políticas aqui embaixo, tá? Eu consigo aplicar no meu ambiente? Consegue. Tá? Mas aqui você vai ter muito trabalho para gerenciar. Tá? Qual que é a ideia que eu falo de implementação? Entrega um modelo básico, um modelo que atenda ao público A, B ou C, e depois você vai descendo o nível, vai aumentando a segurança granular. Que aí você consegue criar políticas específicas para a ação dos aplicativos. Então, por exemplo, se você quiser criar algo relacionado à gestão dos aplicativos, aqui, ó, você tem um nível de granular bem legal aqui, ó, tá? Mas tem algumas limitações, tá? Android e iOS somente. Eu vou colocar o Android aqui só para mostrar para vocês. Ó, você consegue, por exemplo, personalizar a experiência do seu colaborador no celular. Tá? No caso da navegação, no caso de favoritos, se você tiver um proxy ali que bloqueia
uma URL específica, ou seja, dá para fazer bastante coisa mesmo, sem a necessidade de você adquirir um licenciamento mais caro. Tá? Aqui também é um nível bem granular da ação ativar esses recursos aqui. Tá? Porém, alguns recursos eu acho que não são tão fáceis do seu colaborador utilizar. Tá? Mas alguns, na grande maioria aqui, você pode ativar com a maior tranquilidade do planeta que ele vai funcionar. Tá? Mas ele é bem granular. Tá? Então você pode personalizar todos esses itens aqui. Tá? Na prática, deixa ele para uma segunda etapa. Cria esse ambiente simples que eu passei para vocês, e se de repente houver a necessidade, aí vocês vêm para esse cara aqui. Tá? Porque você consegue chegar a um nível de segurança muito bom sem a necessidade de vir aqui. Tá? Isso aqui é mais uma gestão, uma gestão muito específica, algum compliance que te pede para criar alguns escopos ali, que a Lei Geral de Proteção de Dados pede, algo meio nesse gênero. Mas na prática, assim, pelo menos nos projetos que eu pego, existem sim muitas empresas que pedem, mas a grande maioria das pequenas e médias empresas, elas não pedem esse nível granular aqui, tá bom? Na questão do wipe que a gente estava conversando, é esse carinha aqui, tá? Eu posso criar um cara, só que se eu criar aqui, eu tenho que apontar alguém, tá? Se eu apontar alguém, eu vou matar aqui meu usuário, tá? Então, se eu criar uma regra aqui e dar um select, tá? Eu vou criar um job, uma rotina para ele limpar os dados da minha empresa nos aplicativos, se for o caso pessoal. Tá? Então aqui é muito utilizado, eu já utilizei muito. Tá? Tem algumas demandas que pedem essa orientação, tá? Porque por incrível que pareça, tem colaborador que às vezes leva o dispositivo e não devolve, cara. Às vezes é roubado, às vezes, sei lá, às vezes o cara age de má fé, ou de repente, independente do motivo, tá? Então você consegue utilizar esse recurso aqui para garantir que os dados da empresa, pelo menos, não fiquem liberados para todos, tá? Voltando um pouquinho aqui, que eu estou quase estourando na minha hora. Bom, rapidamente, a gente já esse pedacinho que eu mostrei aqui para vocês é do MAN, tá? Eu vou mostrar na prática agora ele funcionando, tá? Eu criei aqui um escopo que eu vou fazer o seguinte, que é esse carinha aqui, tá? Qualquer aplicativo que eu criar, qualquer arquivo que eu criar aqui, seja Excel, seja Word, sei lá, seja PowerPoint, ele vai receber aqui esse cadeado, tá? Que é aquela política que a gente estava criando, que eu até apontei para vocês, olha, tem um cadeado, não tem. Tem algumas empresas que não colocam e tem outras que colocam. Na grande maioria, sim, eles colocam, tá? Lembrando que esse pequeno modelo que eu estou passando para vocês, ele se integra muito com questões de DLP, com questões do AIP, retenção, ou seja, é uma política que complementa as outras. Tá? Você consegue utilizar ela sozinha? Consegue, mas ela vai ser um pouco limitada. Tá? Então, se você pegar um contexto do que o Alisson passou anteriormente, pegar todo esse modelo show de bola que ele estava passando e adicionar isso que eu estou passando para vocês, poxa, aí dá um caldo legal. Tá? Então é só juntar os dois. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, um botãozinho direito para mostrar aqui para vocês. Acho que é isso aqui que eu copio. Rapaz, a hora da verdade aqui. Eu vou abrir um e-mail em particular, mas não tem problema, são informações genéricas, tá? Fazer uma simulação aqui, ó, do meu Gmail, tá? Todo mundo vendo aqui, né? Ele não consegue, ele não consegue trazer a informação, ou seja, esse meu aplicativo, ele foi impactado pela política, tá? Esse meu serviço. Tá? O meu serviço ele está totalmente funcional. Eu consigo fazer isso com texto? Consegue. Tá? Você dá um Ctrl+C, Ctrl+V, ele vai ter a mesma experiência aqui. Lembrando que esse modelo que eu estou passando aqui para vocês, ele é um modelo bem simples que você consegue, e de forma exponencial, distribuir dentro do seu cliente.
Tá? Quando eu falo exponencial é o quê? Você precisa primeiramente entender o comportamento dele. Tá? Aonde estão os dispositivos, aonde estão, aonde estão, por exemplo, aonde que o seu colaborador está colocando a informação, seja no file server, seja, por exemplo, no Dropbox, ou seja, você precisa entender a dinâmica, tá? Porque o ato de você criar uma política ela é simples, ela não é difícil, tá? Então, todo esse bate-papo que a gente está fazendo aqui é sobre isso aqui, ó, controle. Você precisa, como profissional de TI, ter um controle bem granular do que você está fazendo. Você consegue fazer isso no WhatsApp? Opa, consegue. Tá? Eu só não consigo abrir o meu WhatsApp aqui, senão vai sumir um monte de pop-up. Tá? Mas se você, por exemplo, pegar exatamente esse arquivo, dar o Ctrl+C e Ctrl+V e mandar para lá, é a mesma experiência. Tá? Sem tirar e nem pôr. Deixa eu dar um ok aqui. Deixa eu ver se não esqueci de nada. Ah, tá. E para finalizar, tá? Que eu já estou explodindo aqui no horário, eu vou voltar aqui ao ponto Azure, que é aquele controle granular que eu até acabei esquecendo dos aplicativos, baseado em um escopo ali bem bacana. Tá, então, imagine o seguinte, você tem um aplicativo, né, que toda a sua empresa utiliza, e você precisa fazer tudo isso que eu fiz, porém apenas para um aplicativo. Tá? Eu vou utilizar esses dois aqui que está de mais fácil entendimento. Tá? Então, todos esses objetos ID, tudo isso aqui é temporário, tudo ele sai. Tá? Eu vou citar um exemplo. Você pode adicionar outros aplicativos? Pode. Tem um monte aqui. Ó. Aí vai da sua imaginação, tá? E da sua necessidade. Tem todos aqui? Não tem todos. Mas tem alguns bem bacanas. Ó, Dropbox que a gente estava conversando aqui. Tá? Você consegue chegar em outros locais, em aplicativos de terceiros, por aqui. Tá? Então, para não me delongar muito, imagine o seguinte, que esse cara é o Dropbox. A gente vem aqui. Olha que legal. Ó. Você tem todo um escopo estruturado para aquele aplicativo. Aí vai da sua imaginação aqui. A gente cria aqueles grupos de homologação, se for o caso, adicionamos o colaborador específico, criamos uma condição de acesso específica, e aqui a maneira como o cara pode, como seu colaborador, ele pode consumir informação, trabalhar a questão da autenticação, tá? Se ele pode resetar sua senha e por aí vai. Tá? No lado esquerdo aqui, você pode criar outras features para ficar ainda melhor o seu aplicativo, tá? Mas aqui, ó, dependendo do tenant, ele não vai estar ativado. Então, você trabalha essa ativação aqui para que a pessoa tenha condições de resetar sua própria senha. Tá? E por aí vai. Tem um single sign-on também. Tá? Dependendo do aplicativo, você não consegue. Tá? Então, tem que dar uma olhadinha no Dropbox e por aí vai. No momento que você aponta esse aplicativo para trabalhar essas questões, você já tem essa informação, tá? Do que dá para fazer de forma granular o acesso ou não. Você pode melhorar ainda mais, porra, vem aqui, meu amigo, ó, condicional, permissão e por aí vai. Tá? Sempre partindo do princípio da simplicidade. Faça o simples bem feito diversas vezes que você tenha excelência na entrega do seu produto. Falei tudo. Deixa eu ver aqui. Falou tudo e falou muito bem, meu. Muito Que bom, legal. cara. Cara, Chico, quero ser igual você. Impossível, cara.